Semana passada nós começamos a falar sobre oração e as orientações de Jesus sobre como devemos orar. Aprendemos inicialmente sobre como não orar, né? Jesus nos ensinou aí várias orientações importantes sobre coisas que nós devemos evitar na nossa oração. Então, no texto de hoje, que está aí o versículos 9 até o 15 do capítulo 6, Jesus ele vai nos apresentar a oração modelo. Como eu falei também semana passada, um dos problemas, ou uma das dificuldades quando nós oramos, é que geralmente o que fica em foco na nossa oração são as nossas necessidades pessoais mais imediatas. E aí, o que nós vamos aprender hoje, a partir do modelo de oração que Jesus ensina, é quais são as prioridades, da vida do cristão e da oração, Quais devem ser os nossos primeiros pedidos, quando nós oramos a Deus. Então, Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 15. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar aí. Ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmão, Jesus, ele, depois de instruir os seus discípulos e depois de deixar claro para eles que o modelo de oração pagão, o modelo de oração do judaísmo farisaico, não era a forma que agradava a Deus, então Jesus ele vai apresentar um modelo de oração. Por isso ele diz aí: vocês orem assim. Porém, antes da gente entender realmente o significado da oração que Jesus nos ensina, a gente precisa entender que muitos interpretaram errado Jesus ter ensinado uma oração modelo. Muitos entenderam, chegaram à conclusão de que Jesus orientou que o Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso, era uma oração que deveria ser repetida ininterruptamente. Então, Pai Nosso se transformou numa reza, como nós costumamos dizer. E certamente não é errado, dependendo aí da sua situação, você fazer a oração do Pai Nosso, você orar a Deus e recitar o Pai Nosso. Mas isso se for de forma consciente e sincera. Porque Jesus ele nos deixou uma oração modelo e não um ritual. Jesus ele deixou ordenanças e rituais para a igreja. E essas ordenanças e rituais, sim, devem ser repetidas ininterruptamente até a volta de Cristo. Exemplo, batismo e ceia. São as ordenanças que Jesus deixou que devem ser repetidas até a volta de Cristo. Mas a oração do Pai Nosso não é um ritual para a igreja repetir religiosamente, costumeiramente em todos os cultos, até a volta de Cristo. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo. E aí, desse modelo, nós extraímos princípios para a nossa oração em todos os momentos. E a gente vai aprender como Jesus sabiamente nos deixou um modelo que é extremamente abrangente, e fala sobre praticamente todos os aspectos da vida cristã. Então, na oração completa, existem 6 pedidos. Jesus faz 6 pedidos. 3 são referentes a Deus
e as necessidades do reino de Deus, e 3 são referentes às necessidades humanas. Veja só, os primeiros 3 pedidos relacionados a Deus são, santificado seja o seu nome, primeiro pedido voltado para Deus, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. São os 3 pedidos relacionados ao reino de Deus. Somente após isso, vem 3 pedidos relacionados às necessidades humanas, que dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, de Satanás. Então são esses 6 pedidos que há na oração inteira. Hoje a gente vai colocar um foco aí na primeira parte da oração, que são os 3 primeiros pedidos. Então a oração, o Pai Nosso, ela é assim muito revolucionária, muito diferente, porque Jesus ele inicia a oração e ele ensina aos seus discípulos a chamar Deus de Pai. Isso era novidade naquela época. Embora o Antigo Testamento nos ensine que Deus ele é como um Pai, isso aparece várias vezes no Antigo Testamento, porém, em nenhuma passagem do Antigo Testamento, as pessoas se referiam a Deus como Pai. Deus era ensinado que era como Pai, mas as pessoas não chamavam Deus de Pai. As pessoas se referiam a Deus apenas por um dos seus nomes, o El Shaddai, Elohim, e os vários outros nomes de Deus. O nome principal de Deus, o Yahvé, ele nem era pronunciado. Tal era a reverência que os judeus do Antigo Testamento tinham com relação a Deus. Então, se o nome de Deus não era mencionado, muito menos falar com Deus e chamá-lo de Pai diretamente. Então, Jesus, ele inicia sua oração já impactando os discípulos, chamando Deus de seu próprio Pai, Ele diz, Pai que é nosso. Era Pai de Jesus, dos discípulos, de todos aqueles que estavam ouvindo Jesus ensinar naquele momento. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, ele já nos ensina bastante coisa sobre a oração. Em primeiro lugar, nós estamos orando para um Deus que não é só um Deus que está para além de todas as coisas, mas é um Deus que está muito próximo da gente. A ideia de chamar Deus de Pai, mostra um Deus que é pessoal, que é próximo. Assim como um pai conhece seus filhos, conhece o nome dos seus filhos, as qualidades, as características e as dificuldades de seus filhos, o Deus a quem nós oramos também é assim. Por isso nós o chamamos de Pai. Assim como um pai, o Deus a quem nós oramos, ele é atencioso. Ele se importa com a gente. Ele não é um Deus que está tão longe da gente que não seja capaz de nos ouvir, muito pelo contrário. Ele é um Deus que, mesmo sendo grande, está tão perto da gente que sabe o que nós sentimos e o que nós falamos e o que precisamos expressar enquanto oramos. Chamar Deus de Pai também revela o tipo de relacionamento que só o crente tem com Deus. Só os crentes têm o direito de chamar Deus de Pai. Há uma maneira em que Deus ele é Pai de todo o mundo, mas na qualidade de Criador, de Deus que cria todas as coisas. Mas há um relacionamento especial entre o crente e Deus, que só aqueles que creem em Jesus têm esse direito. João 1,12 vai dizer, a todos quantos receberam Jesus Cristo, receberam o direito de chamar Deus de Pai. Lá em Efésios, Paulo nos ensina que todos nós somos irmãos de uma mesma família celestial, cujo Pai é Deus. Então, ao orarmos, nós expressamos um relacionamento com Deus que é muito especial.
que não é qualquer pessoa no mundo que tem, mas somente o cristão que crê em Jesus Cristo. Além disso, chamar Deus de Pai mostra muitas das qualidades que Deus tem, como por exemplo ser gracioso e perdoador. O Salmo 103:13 diz que Deus, como um pai, ele afasta de nós as nossas iniquidades, assim como o sul está longe do norte, assim como o oriente está longe do ocidente, mostrando que Deus, como um pai, ele nos perdoa as dívidas, os pecados, os erros, e nos cobre com graça. Por isso nós o chamamos de pai. Também mostra que Deus é um pai que guia e dá direcionamento para a vida do seu povo. Jeremias 31:9 fala sobre isso. Que Deus ele guia o seu povo porque ele é pai do seu povo. E além disso, Deus ele é nosso pai porque ele nos dá coisas boas. O capítulo 7 de Mateus, um pouco mais na frente, vai dizer, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, na qualidade de pai de vocês. Então, ao chamar Deus de pai, irmãos, na nossa oração, Pai nosso, o Pai querido, Pai amado, nós expressamos um profundo relacionamento com Deus, que é especial. Que não há comparação neste mundo. E esse Pai é quem nós oramos, ele está nos céus. Então deixa bem enfático também nisso. Então, assim como todas as coisas da vida cristã, a oração começa com a glória de Deus. Nós oramos a um Pai que é próximo, que é gracioso, que ouve, que se porta com a gente, mas que ao mesmo tempo está no céu, ou seja, que é um Pai divino, que é muito superior a todas as coisas. E é assim que a oração começa, e a oração termina também, falando sobre a glória desse Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração, irmãos, ela começa e termina ressaltando a graça e a glória de Deus. Por isso, quando nós oramos, nós devemos estar preocupados com quem Deus é, com a sua vontade, com os seus propósitos para este mundo, e em como nós podemos glorificar a Deus enquanto oramos. Por isso que os 3 primeiros pedidos da oração que Jesus nos ensina apresentam primeiro as necessidades de Deus. Necessidades entre aspas, porque Deus ele não tem necessidades, mas coisas relacionadas ao plano de Deus para este mundo. Então, com a oração começa com o Pai que está nos céus, com o reino, o poder e a glória que pertencem a Ele para sempre. Então, em primeiro lugar, Jesus ressalta as necessidades do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, primeira necessidade do reino de Deus é que o seu nome seja santificado. Como o texto diz, santificado seja o teu nome. E aí, isso parece meio estranho, Jesus orar e pedir para que o nome de Deus seja santificado, mas Deus não já é santo. O que significa então? A ideia de Deus como santo é amplamente mostrada na Bíblia. A Abacuque 1:3, o profeta vai dizer que Deus é tão santo que ele não pode contemplar o mal. Que o mal ele não existe na presença de Deus. Isaías 6:3 vai dizer que Deus ele é santo, santo, santo. E essa tripla repetição servindo para enfatizar que Deus é santo como mais ninguém no mundo é. Deus era tão santo, que como falei há pouco tempo, o próprio nome de Deus era impronunciável. Então as pessoas não se achavam dignas de chamar Deus pelo seu nome.
Então, santificar o nome de Deus está muito relacionado ao caráter de Deus e a quem Deus é. E na cultura judaica, o nome de alguém revelava o seu caráter. E muito mais ainda os nomes de Deus. O Salmo 9:10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então o salmista deixa claro, que aqueles que conhecem o nome de Deus, ou seja, aqueles que conhecem o caráter de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus, que tudo está implícito no seu nome, confiam nele, porque jamais são abandonados por ele. E o que é que os nomes de Deus nos ensinam? A Bíblia dá vários nomes para Deus, são aproximadamente 70. Então vamos analisar um a um aqui. Brincadeira, viu, irmão? Não vamos analisar os 70 nomes de Deus, mas apenas alguns aqui. O primeiro nome, o principal nome de Deus é o nome pelo qual ele se apresenta a Moisés. Lá em Êxodo 3, do 13 ao 15, ele chega para Moisés e diz: eu sou o que sou. O eu sou envia você. E depois surgiu o nome que nós conhecemos como Yahvé. Então, quando Deus se apresenta a Moisés como Yahvé, como eu sou, ele mostra o seu caráter e o seu poder eternos. A sua qualidade de não ter sido criado por ninguém. E de não depender de ninguém para ter a sua existência. Quando Deus diz eu sou, ele mostra que ele é imutável. E ele mostra que todas as coisas que existem por causa dele. Então, Deus é aquele que é o eterno, o Yahvé, o eterno. Aliás, o eu sou, está muito relacionado à ideia de eternidade, de autoexistência, de autossuficiência, de autopoder. Isso é o caráter de Deus, mostrado pelo seu nome Yahvé. Lá em Gênesis 14, quando Abraão, depois de vencer uma guerra ali para salvar o seu sobrinho Ló, ele vai até Melquisedeque e ele se apresenta como servo do Deus Altíssimo. Ou em hebraico, é o El Elyon, é o Deus Alto. E a ideia aí de Deus, ele ser o Deus Altíssimo, esse nome, é aquele Deus que está acima de todas as coisas. Então, Deus, referindo-se como o Deus Altíssimo, é aquele Deus que é o superior, que ele é o primeiro, que ele é o poderoso, que ele é o mais forte de todas as coisas. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, quando Noemi volta para a sua vila, acompanhada da sua nora Ruth, ela é completamente maltratada pelos anos de sofrimento. E aí as mulheres encontram Noemi e Noemi, foi o que aconteceu? E aí a resposta de Noemi é: o El Shaddai fez isso comigo. E aí El Shaddai, referindo-se a Deus como El Shaddai, Noemi estava dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, ele é o poder maior de tudo que acontece na minha vida. El Shaddai, ou também o Senhor dos Exércitos, traduzido, mostra Deus como todo-poderoso e destruidor acima de todas as coisas também. O El Shaddai está muito relacionado à ideia de um Deus, ou também Deus das montanhas. Os montes naquela época eram sinais de poder, tanto pelo seu tamanho, pela sua altura, porque era uma forma ali geográfica praticamente inabalável. As pessoas também costumavam se proteger nas montanhas, então quem morava ali nos lugares mais altos, eram os povos mais fortes e mais bem protegidos. Então o El Shaddai, esse Deus que ele é inclusive acima das montanhas, o Todo-Poderoso que tem poder
inclusive para destruir os montes. E um dos mais importantes nomes de Deus, nós encontramos lá em Isaías 9:6. Abra a sua Bíblia aí, para a gente verificar esse texto específico. Isaías 9:6. E diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, ou seja, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Os nomes pelos quais, Jesus é conhecido. E o próprio nome Jesus significa que Deus é salvação. Além disso, a Bíblia nos mostra lá em Filipenses que o próprio Jesus receberá um nome que é sobre todo nome. Ele diz que é o alfa e o ômega. Quando ele se apresenta às pessoas da sua época, ele diz que é o pão da vida, que é o pão da vida, que é a água viva, que é a verdade e a vida. Ele diz que é a ressurreição, ele diz que é o bom pastor e é o Cordeiro de Deus. Esse é o caráter e o poder de Jesus Cristo e do seu nome, da forma como ele se apresenta. Então, irmãos, orar pela santificação do nome de Deus é pedir que o caráter de Deus, que a sua reputação, que a sua imagem, que o seu poder seja plenamente conhecida pelo mundo. Orar pela santificação do nome de Deus é orar para que o nome de Deus seja conhecido. E como nós respondemos a esse propósito? Então, em primeiro lugar, quando oramos, irmãos, nós devemos falar sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber quem Deus é e o que Ele faz. E quando você ora, você precisa falar sobre isso. Falar sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre Deus ser poderoso, ser criador, sobre Deus ser aquele que odeia o pecado, que ama o pobre, que é justo. Então, você precisa expressar isso na sua oração. Nós também cumprimos esse propósito de santificar o nome de Deus através da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós espalhamos para o mundo o caráter do Deus a quem nós servimos. O Evangelho nos ensina que Deus ele é o Criador de um mundo que era inicialmente bom e perfeito. O Evangelho nos ensina que Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que odeia o pecado que entrou no mundo. O Evangelho nos ensina que o Deus que permitiu a entrada do pecado no mundo é aquele Deus que planeja salvar o mundo. É um Deus que é salvador. E o Evangelho nos ensina que Deus que quer salvar o mundo é o Deus que controla a história e guia o mundo para o seu propósito. Quando pregamos o Evangelho, nós santificamos o nome de Deus. Nós apresentamos o caráter de Deus para o mundo. Nós santificamos também o nome de Deus através do nosso próprio testemunho. Então, se o caráter de Deus é conhecido através do Evangelho que pregamos, ele também é conhecido através da vida que nós vivemos. Então, o crente não pode, de forma alguma, dar mau testemunho. Porque quando o crente dá mau testemunho, ele mancha o caráter de Deus. Quando o crente age de uma forma que ele não deveria agir, ele é apontado pelos descrentes e diz, esse aí serve a Deus? Ou que Deus é esse que aceita um crente desse jeito? Um mau cristão envergonha o nome de Deus quando brinca de ser crente. Então, dar bom testemunho é extremamente importante para santificarmos o nome de Deus. Além disso, através da obediência. Então, se dar mau testemunho mancha o nome de Deus, quando nós obedecemos, Deus ele é santificado, o seu nome é santificado pelo nosso comportamento, quando nós agimos de acordo com a sua palavra.
Segundo lugar, né, o segundo pedido feito por Jesus é trazer o reino de Deus para este mundo. Ele diz: venha o teu reino. Então a oração, né, mostra que o objetivo de Deus para o mundo, o seu plano, é trazer o seu reino para este mundo. E como vai falar mais na frente, assim na terra, como é no céu. Então, irmãos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus representa o seu eterno, soberano e justo governo sobre todo o universo. Esse reino já é pleno e perfeito nos céus, mas ainda não é pleno e perfeito na terra. O reino de Deus é um reino único, sem comparação com qualquer outro reino deste mundo, onde não há paz e não há justiça, onde não há nações que vivem em paz perfeita. Mas o reino de Deus será assim. Os cidadãos do reino de Deus são os crentes. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Pedro vai dizer isso, né? Filipenses vai dizer isso, Efésios vai dizer isso, que nós somos peregrinos. Hebreus vai dizer que Abraão, quando, né, viveu como peregrino, que todos os cristãos são também peregrinos. Que Abraão peregrinou porque ele não tinha em vistas uma cidade terrena, mas a cidade que era celestial. Então a nossa verdadeira nacionalidade, a nossa verdadeira cidadania não é terrena, mas é nos céus, né, celestial. E o governante deste reino é o próprio Jesus Cristo. Por isso esse reino se realizará de forma plena na terra e no céu quando Jesus Cristo voltar. O estabelecimento, irmãos, do reino de Deus é o grande propósito de Deus neste mundo. Quando Deus cria o universo, céus e terra, homem e mulher, e os coloca no jardim, Deus cria um reino para si. Quando Deus manda homem e mulher espalhar a sua imagem pelo mundo, Deus estava dizendo para homem e mulher espalharem o reino de Deus pelo mundo. Ageu fala sobre isso, sobre esse estabelecimento futuro do reino de Deus. Eu já preguei sobre isso na igreja, né? Quando o profeta fala que haverá um grande abalo na estrutura do universo. Todos os reinos políticos desta época cairão e assumirá um novo reino que será eterno. Então Deus já vem mostrando o seu projeto de estabelecimento do reino. E aí quando Jesus vem à terra, quando ele inicia a sua pregação, Marcos capítulo 1, 15, ele diz que Jesus saiu pregando e anunciando o evangelho. Qual é o evangelho? Jesus dizia: o reino chegou, arrependam-se e creiam na mensagem. Então o reino de Deus começa a ser instaurado de forma mais específica aqui nesta terra com a pregação de Cristo, do evangelho. Arrependam-se e creiam. E como é que nós, irmãos, respondemos a isso? Deus age por meio dos crentes para trazer o seu reino à terra. Então, quando nós oramos para que venha o reino de Deus, nós estamos orando, né, pela própria missão da igreja. Mateus 22, Jesus ele conta uma parábola, ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que deu uma festa de casamento para o seu filho. E ele mandou os seus servos saírem, convidando todas as pessoas a participarem do banquete. De todos os lugares do mundo vieram pessoas para participar do banquete do reino. Mateus 28, Jesus chama os seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão e preguem o evangelho. Se a gente fosse traduzir, né, em outras palavras, seria o mesmo que Jesus, quando Jesus disse: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. É como se ele tivesse chegado para os discípulos: a novidade é o seguinte, esse reino aqui é meu. Por isso, vão e façam discípulos. Então, o reino de Deus, né,
Ele não é estabelecido pela força, não é estabelecido pela guerra, não é pela batalha, mas é pela graça do Evangelho. O reino de Deus ele é estabelecido de forma gradual e milagrosa, à medida que o Espírito Santo atua, regenerando a vida das pessoas que ouvem o Evangelho sobre a chegada do reino. O reino de Deus é estabelecido à medida que os crentes pregam e espalham o Evangelho pelo mundo. Então, irmãos, quando nós oramos pela vinda e o estabelecimento do reino de Deus no mundo, nós oramos pela missão da igreja. Nós oramos para que a igreja seja bem-sucedida na sua missão. Então, a oração tem tudo a ver com missão. Devemos orar, pelos povos convertidos, pelas pessoas ainda não alcançadas, pelos povos ainda não convertidos, pelos novos missionários que devem ir pelo mundo, pelo trabalho da igreja na sua própria localidade. Então, todos esses são pedidos que levam em consideração a vinda do reino para este mundo. É orar pela pregação do Evangelho. É orar para que a missão da igreja avance aqui localmente, através de cada um de nós, pregando, evangelizando, discipulando, como temos aprendido. É orar para que Deus desperte missionários e pessoas, homens e mulheres, dispostas a ir aonde outras pessoas não podem ir, e irem a outros estados ou outros países em outras localidades do mundo afora. Orar pelo reino de Deus, irmãos, também envolve assumir o compromisso de que o próprio Cristo reine na nossa vida, ao fazermos a sua vontade. Então veja que os pedidos de Jesus sobre o reino de Deus, sobre santificar o nome de Deus e sobre a vinda do reino de Deus, todos eles são pedidos que envolvem uma responsabilidade nossa. Então, orar pelas coisas de Deus envolve agir pelas coisas de Deus, dar bom testemunho para santificar o nome de Deus, pregar o Evangelho para que venha o reino de Deus. E aí não faz muito sentido, quando igrejas oram, por povos ainda não alcançados, por missionários que vão ao longe, mas não fazem missões na sua própria localidade. É um paradoxo. Eu quero que o reino de Deus avance lá no Oriente Médio, lá na China, mas aqui eu não faço nada pelo avanço do reino de Deus. Então, a gente não pode viver essa contradição entre a nossa oração e aquilo que nós fazemos para que a nossa oração seja sincera e legítima. Terceiro pedido de Jesus sobre o reino de Deus era que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como já é feita nos céus. Então a oração, irmãos, também tem o objetivo de nos levar a entender e cumprir a vontade de Deus. Ou seja, quando nós oramos, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? A vontade de Deus envolve o seu plano para o mundo, que abrange todas as pessoas e todas as circunstâncias da vida. Essa é a vontade de Deus. O plano maior de Deus para todas as pessoas do mundo. De modo que Paulo falou lá em Romanos 8,30, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus chamou de acordo com o seu propósito, ou seja, de acordo com a sua vontade. Então, isso mostra que a vontade de Deus, o seu plano abrange todas as circunstâncias da nossa vida. A vontade de Deus, irmãos, também envolve aquilo que o próprio Deus estabelece como bom e justo para que o homem pratique. O que envolve comprometimento com a lei de Deus. Então, os 10 mandamentos, ali como um código moral da nação, o sermão do monte como um todo, como um código moral do reino de Deus, são expressão da vontade de Deus.
daquilo que o próprio Deus estabeleceu como bom para que o homem se comprometa com isso. E a vontade de Deus também, envolve tudo aquilo que é bom e agradável e que destoa daquilo que está no mundo. Confira aí Romanos 12:2. Abra aí na sua Bíblia. Romanos 12:2, que vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de acordo com Paulo, o homem, a mulher, o ser humano, o crente, só é capaz de conhecer a vontade de Deus a partir de uma transformação da sua mente. Quando Paulo diz não se amoldem ao padrão deste mundo, ele está dizendo, a mente deste mundo, o modo de pensar deste mundo, o propósito das coisas deste mundo destoa completamente daquilo que é a vontade de Deus. Então, para que vocês conheçam a mente de Deus, a vontade de Deus e provem que ela é boa, perfeita e agradável, vocês têm que mudar a mente de vocês. Vocês têm que passar por essa transformação de mentalidade. E só assim conhecerão a vontade de Deus. Como eu já falei, no domingo passado, a oração ela não muda Deus. Então, conhecendo a vontade de Deus através da oração, nós vemos, e a partir de Romanos 12, que nós é que precisamos de transformação quando nós oramos. Então, orar para que seja feita a vontade de Deus não é para impor as nossas concepções sobre Deus, mas para que nós sejamos transformados e conformados à vontade de Deus. Porém, irmãos, um grande problema existe aí quando nós falamos em fazer a vontade de Deus, que é o que Paulo fala em Romanos 12, que o homem natural, ele é contra a vontade de Deus. As coisas deste mundo destoam da mentalidade de Deus. Além disso, o homem tende a achar que ele sabe o que é melhor para si mesmo, que ele sabe quais são os melhores caminhos para a sua vida. O orgulho do homem é o maior obstáculo quando falamos em fazer a vontade de Deus. Porque o orgulho do homem, ele é moldado pelo pensamento mundano. E aí a gente volta para Romanos 12, que para experimentar a vontade de Deus, precisa ter transformado o pensamento. Porque o homem natural não consegue se amoldar à vontade de Deus. Uma outra dificuldade quando nós fazemos essa oração é de entender a vontade de Deus. E aí surge também em torno desse tema, que a vontade de Deus às vezes é tratada como algo místico, como uma revelação especial, que somente as pessoas mais espirituais conseguem ter acesso. E às vezes isso se prende a coisas, muito pequenas do cotidiano, não sem importância, mas muito pequenas. Então às vezes, eu estou afim da menina ali, vou orar para saber se dá vontade de Deus. A pessoa já quer. Então vai orar para ver apenas se Deus confirma. Quero fazer uma faculdade ali, vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa já quer, também já sabe qual é a faculdade que quer fazer, mas quer apenas que Deus confirme aquilo que já há no coração da pessoa. Então, quando falamos da vontade de Deus, não se refere a saber detalhadamente aquilo que Deus quer em cada passo da nossa vida. A roupa que a gente vai vestir, a comida que a gente vai comer, se a gente vai viajar nesse final de semana ou no próximo, não envolve esses detalhes. Muito pelo contrário. A vontade de Deus, ela já é clara e revelada na Bíblia. Irmãos, a Bíblia já fala qual é o desejo de Deus para todas as coisas da vida do cristão. A Bíblia já fala qual é a vontade de Deus para o casamento do homem,
para a criação de filhos, para os relacionamentos que nós temos, sejam amorosos, sejam relacionamentos de amizade. A Bíblia já fala qual é a vontade de Deus para a vida cristã. A Bíblia já fala qual é a vontade de Deus para a vida em sociedade. Quando você abre, lê Efésios, Colossenses, a vontade de Deus está muito clara e bem estabelecida lá. Sobre a vida do cristão na igreja, Efésios 4, 5 e 6. Vai falar sobre o que Deus quer para a vida do cristão na igreja, para a vida do cristão em família, no casamento, na criação de filhos, para a vida do cristão no trabalho, para a vida do cristão na sociedade, para a vida do cristão na sua vida espiritual. Então, a mesma coisa Paulo repete em Colossenses 3 e 4. 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam santos. Então, irmãos, a Bíblia já nos fala qual é a vontade de Deus. Às vezes nós é que não entendemos. Ou às vezes não temos vontade de tomar nossas próprias decisões. E aí sim, uma última observação. É que saber que a vontade de Deus é maior que todas as coisas, e que nós devemos nos conformar à vontade de Deus, e entender isso, também não significa que nós apenas vamos aceitar a vida de forma fatalista. Então, aconteceu isso aqui, então eu não vou orar porque é a vontade de Deus e as coisas são assim, e tchau e bênção. Pensar desse jeito faria da oração uma atividade sem sentido. Mas essa também não é a questão. Obviamente, Deus leva em consideração os nossos desejos, nossos sentimentos, nossas intenções. Obviamente, não devemos tentar impor a nossa vontade na oração, mas também devemos saber que Deus é compassivo e gracioso e nos presenteia como Pai amoroso. No final das contas, sempre haverá uma tensão entre a vontade de Deus e a nossa. Como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, sempre buscando sabedoria, leitura da Bíblia para entender qual é a vontade de Deus. Em segundo lugar, aceitar que essa tensão é um mistério. A gente não sabe como é que Deus leva em consideração ou não os pedidos que nós fazemos e as necessidades que nós lhes apresentamos. Então, por isso é preciso ter fé quando a gente ora a Deus. E ter esperança de que a nossa vontade em algum momento se encontrará com a vontade de Deus e Deus nos atenderá. Como Jesus ensina lá em Lucas 18, sobre a viúva lá que importunava o juiz, ensinando que nós devemos orar, sim, persistentemente. Então, a gente não deve nem impor a nossa vontade a Deus, nem aceitar tudo como se fosse um fatalismo, a gente não pudesse fazer nada, mas a gente deve orar, crendo que Deus nos dará sabedoria para que a nossa vontade se alinhe com a dele. E crendo, e tendo fé que ele nos atenderá àquilo que pedimos pela sua graça. Por fim, esses estão os 3 principais pedidos sobre o reino de Deus. Devemos orar pelo nome que é de Deus, pelo reino que é de Deus e pela vontade que é de Deus. Então, na oração, o foco principal é Deus. Mesmo quando as nossas necessidades forem extremas, na oração a glória e a exaltação de Deus devem vir em primeiro lugar. Mesmo quando nossas necessidades forem extremas, diante de doença, pobreza, dificuldade, luto, ainda assim, irmãos, a necessidade de Deus, a sua exaltação, a sua glória deve vir em primeiro lugar. É o que Jesus fala mais na frente do versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus, não só nas atividades do cotidiano, mas também na nossa oração. E as demais coisas, ou seja, as nossas outras necessidades serão atendidas. Então, a nossa oração não deve ser voltada apenas para a satisfação das nossas necessidades, mas devemos orar pelo caráter de Deus. De forma prática agora, Quando você for orar, irmão, fale bem de Deus. Fale o máximo que você puder bem de Deus.
né? Louve a Deus durante a sua oração, né? Diga palavras de louvor, exalte as qualidades de Deus, os feitos de Deus, tanto na história quanto na sua vida. Fale sobre isso quando você ora. Também ore pela realização dos planos de Deus neste mundo, pela pregação do Evangelho, pela expansão do reino, pela conversão de novos povos, pela missão da igreja. Ore também pela vida espiritual, né? Mas veja só, não seja vago quando você ora pela sua vida espiritual, seja específico, né? Vá diretamente ao ponto daquilo que você precisa. Às vezes a gente, né, se encontra para orar, e aí, irmãos, eu quero pedir pela minha vida espiritual. Como assim? O que você está passando na sua vida espiritual que você precisa de oração? Né? Sua fé está menor? Né? Você está duvidando de alguma coisa? Né? Você está passando por uma fase de afastamento de Deus? O que está acontecendo? Então, seja específico com a sua vida espiritual. Né? Paulo orou muito assim na Bíblia. Né? Ele sempre mostrava preocupação e orava pela vida espiritual das pessoas para quem ele escrevia. Efésios capítulo 3, ele faz, aliás, capítulos do 1 ao 3, ele faz 2 orações. E veja só a preocupação de Paulo. Na primeira oração, no capítulo 1, ele diz: eu oro para que vocês conheçam a Deus. E conheçam a graça de Deus e conheçam o poder de Deus. Olha só, né? Paulo preocupado com as necessidades espirituais daquela igreja, sendo bem específico. Né? A minha oração é que vocês conheçam mais a Deus e o seu plano e o seu poder que atua na igreja. Depois no capítulo 3 ele vai orar de novo. Ele vai falar sobre o mistério, ele vai agradecer. Porque agora pela comunhão uns com os outros, as pessoas conhecem o plano de Deus, que era a evangelização dos gentios. Então Paulo ora por isso. Então ore por isso, irmãos, também. Quando você estiver pensando sobre a sua vida espiritual, seja específico naquilo que você precisa. Além disso, ore pela Bíblia. Um bom exercício de aprender a orar, de aprender a diversificar a nossa oração, irmãos, e o melhor exercício, na minha opinião, é orar pela Bíblia. Leia a Bíblia, faça sua reflexão e ore por aquela passagem que você aprendeu. Então, se você está lendo, né, um salmo, o que você aprendeu naquele salmo? Faça suas reflexões naquele salmo e depois expresse aquilo na sua oração. Se você precisa atender algum requisito exigido lá no salmo, se você precisa louvar a Deus da forma como o salmo fez, apresente isso na sua oração. Se você está lendo o livro de Provérbios, que fala lá sobre, né, a criação de filhos, então ore por aquilo que você aprendeu naquela passagem específica. Se você está lendo um livro da história da nação, né, Crônicas, Samuel, Reis, se você está lendo um livro profético, se você está lendo Apocalipse, Atos, então ore pelo texto que você leu, por aquilo que você aprendeu, e expresse isso na sua oração. Se os irmãos prestarem atenção, né, eu sempre faço isso na minha pregação. Então, depois que, no final da pregação, eu sempre oro por aquilo que eu acabei de pregar, né, por aquilo que o texto acabou de nos ensinar. Né? E isso, irmãos, é orar colocando a glória de Deus em primeiro lugar. Fale de Deus, fale dos planos de Deus e fale da Bíblia enquanto você ora. Amém?